é se preparar tecnicamente. Isso é muito importante. Você tem que entender de avaliação de imóveis para se tornar um perito avaliador de imóveis. Apesar de ser uma atividade, uma atividade da habilitação profissional de engenheiros, arquitetos, corretores de imóveis, essa disciplina não é ensinada nos cursos de graduação, nos cursos de preparação dos profissionais. Isso é um fato. Algumas pessoas fazem contato comigo pelas redes sociais e falam que tiveram essa disciplina. Mas são pouquíssimos cursos de graduação em engenharia e arquitetura que fazem isso. E mesmo essas disciplinas são muito superficiais. Então a primeira coisa que você tem que fazer, a primeira etapa, é se qualificar tecnicamente. Existe uma norma técnica da ABNT, anotem aí no seu caderno, quem não conhece, a NBR 14653 da ABNT. Ela regulamenta os métodos de avaliação e ela regulamenta a formatação do laudo de avaliação. Porque nos métodos de avaliação eu chego a um número, um valor, que é um valor único ali. 500 mil reais, 600 mil reais, 720 mil reais. É um número. Eu cheguei nele através dos métodos de avaliação. Porém, eu tenho que transmitir essa informação. Como que eu faço isso? Eu posso transmitir através de mensagem do WhatsApp, eu posso transmitir por telefone, verbalmente, eu posso, como fala aqui em Minas, anotar no papel de pão e entregar para a pessoa. Não. A norma técnica fala que eu tenho que entregar essa informação dentro de um laudo de avaliação, cujos itens também são regulamentados por essa norma técnica. Então tem diversos itens. O proprietário, o interessado, que pode ser o espólio daquele proprietário, ou é a justiça, ou é quem vai desapropriar aquele imóvel. Eu tenho que caracterizar o imóvel, caracterizar a região, fazer um diagnóstico de mercado, explicar o método que eu vou usar, fazer os meus cálculos, fundamentar, especificar a avaliação em termos de grau de fundamentação e precisão, entregar os anexos. São diversos itens. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, a primeira etapa é se qualificar tecnicamente. Não tente prestar serviço para a justiça. Eu vou te passar da segunda etapa para frente como que você entra no Tribunal de Justiça para ser nomeado. Não tente desenvolver essa atividade de prestar serviço sem saber fazer. Para a gente prestar um serviço, a gente precisa saber o que a gente está fazendo para entregar aquilo ali. Né? Você, como consumidor, se coloca no outro lado, comprando qualquer coisa que seja um serviço, você vai comprar um serviço que a pessoa não sabe aquilo que ela está te entregando. E eu falo isso para vocês, pessoal, mas professor, isso é básico, eu tenho que saber fazer para atuar. O grande problema é que muita gente se aventura no mercado sem saber fazer. Volto a falar com vocês, inúmeras pessoas fazem contato comigo, redes sociais, liga para a minha equipe, quer contratar consultoria e eu vou fuçando. É uma pessoa que tem essas formações, engenheiro civil, arquiteto, corretor de imóveis. Ele foi provocado, alguém perguntou, você faz? Está na sua habilitação, a pessoa se aventurou a fazer e ficou numa posição complicada, porque não sabe entregar. Tem muita gente fazendo isso. Por outro lado, tem muitos clientes que já me procuraram para fazer um orçamento, empresas, mesmo pessoas físicas. Eu dei para vocês o exemplo aqui daquela pessoa física que quer saber o valor para anunciar o imóvel. Ele pode escolher ou não e acaba não fazendo. Agora, existem situações que pessoas físicas me procuram porque precisam da avaliação. Por exemplo, está com uma questão na Receita Federal, e a Receita Federal intimou ela a prestar esclarecimentos, inclusive com um laudo de avaliação do imóvel. Outras pessoas ou empresas cujos problemas já foram para a pessoa física que é o dono, devem para o fisco, devem impostos. Então a Receita Estadual, ou mesmo a Receita Federal, foi em cima da empresa, e essa empresa parcelou a dívida e tem que deixar o imóvel como garantia daquele parcelamento. As pessoas chegam desesperadas, olha, a Receita Federal me deu tal prazo. Eu faço orçamentos e a pessoa fecha com outro avaliador, com outro perito. Com pouco essa pessoa me procura. Professor, te procurei, fechei com outro profissional, me entreguei na Receita Federal, eu tinha 30 dias. A Receita pegou o laudo e disse que esse laudo não presta, isso não é um laudo, isso é outra coisa, mas não é laudo. E agora, professor, tem só uma semana. Só resolve para mim? Eu consigo resolver, porque eu tenho estrutura, eu tenho equipe, eu tenho tudo pronto, eu resolvo em uma semana, mas eu cobro mais caro, não para explorar aquela pessoa de maneira nenhuma. É porque eu preciso passar o trabalho dela na frente de outros. Eu preciso trabalhar até mais tarde. Eu preciso trabalhar no fim de semana. E olha que eu vejo, me dê esse laudo aí que essa pessoa te vendeu. Eu vejo coisas absurdas. Então, apesar de ser básico, a primeira coisa que você tem que fazer é se qualificar tecnicamente num bom curso de avaliação de imóveis, que ensina todos os 5 métodos regulamentados e principalmente que te ensina inferência estatística. E dou uma dica, faça o meu.
Tá? Se não fizerem o meu, busquem uma boa escola com um bom professor que tenha experiência e que tenha didática para te ensinar isso.